Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 15 de julho, 15º domingo do tempo comum. Podemos dizer que a liturgia deste domingo é vocacional. Vocacional porque trata do chamado e do envio de profetas, apóstolos, discípulos missionários. Eis o propósito dessas leituras: despertar em nós o ardor missionário a partir do encontro com Jesus Cristo, que fazemos na liturgia eucarística e na liturgia da palavra, tendo diante de nós o chamado do profeta Amós, de Paulo apóstolo e dos apóstolos que Jesus chamou e enviou 2 a 2 para a árdua missão de anunciar o reino, expulsando demônios, curando os doentes e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Eis, portanto, a nossa missão. Porém, não pensemos que ela seja fácil. Há grandes desafios e obstáculos. Quem ainda não os encontrou é porque ainda não adentrou o cerne da missão. É o que nos mostram as leituras deste domingo. A primeira leitura é da profecia de Amós. Amós, um homem simples, camponês que cultivava sicômoros e pastoreava o gado, como tantos da sua época, foi chamado e enviado por Deus para profetizar em Betel, santuário do rei, território dominado pela força e poder de um rei tirano. A missão não foi fácil. Primeiro, pela simplicidade ou talvez ingenuidade de Amós, que sem experiência ou descendência de profeta, como ele mesmo disse, depara-se com Amazias, que o alerta para ir embora daquela área para profetizar em outro lugar. Pede que ele vá para Judá, pois ali é lugar do rei e o rei não permite que ninguém o incomode. Amós sente que terá dificuldade pela frente, mas não se arroga por ser profeta. Pelo contrário, disse não ser profeta, mas apenas um trabalhador. Foi Deus quem o tirou de sua profissão para dar-lhe uma missão, ordenando-o a profetizar para o povo de Israel. Ele não desiste e segue firme. A atitude de Amós é uma atitude exemplar de profeta. Ele ouve e responde ao chamado de Deus. Ele deixa o que fazia antes, a profissão, o seu meio de sustento, para responder aos apelos de Deus. Vai com humildade e nem quer assumir o nome de profeta, mas apenas o papel de profeta. Por isso ele vai com simplicidade, firmeza e coragem. A humildade de Amós não é sinal de fraqueza, mas de obediência a Deus. Vale lembrar que ser humilde não é ser bobo, não é deixar-se intimidar pelas ameaças, pois Amós não se deixou amedrontar pelas ameaças de Amazias. Ele confiava em Deus. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Quem tem essa confiança não teme, não abandona a missão, não fraqueja diante das ameaças. Como Amós, todos os que quiserem ser verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo, respondendo com solicitude ao chamado de Deus, vão encontrar obstáculos, dificuldades. Há muitos que querem calar a voz dos profetas, mas como diz um canto popular, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. O profeta é convicto da sua missão, embora nem sempre tenha convicção de que seja realmente profeta, como nos mostrou Amós. A carta aos Efésios fala desse chamado, mostrando-nos que esse chamado é uma bênção. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual quando nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem defeito diante dele no amor. Nossa missão primordial é a busca da perfeição, da santidade. Mas isso não é possível se não lutarmos por um mundo melhor. Santidade é não se omitir na missão.
no enfrentamento dos problemas e dificuldades, mas lutar contra elas, de modo que o reino aconteça. Todo aquele que luta pela justiça está no caminho da perfeição e da santidade. Deus nos cumulou de toda a bênção e, se confiamos nisso, não temos por que temer. Ser abençoado por Deus não significa que não teremos problemas ou dificuldades. Significa que conseguiremos vencê-las, pois Deus está conosco. É essa a confiança do profeta. Sem essa confiança, ninguém consegue ser profeta nem exercer sua missão profética. Temos muitos batizados que não exercem sua missão profética por medo, por comodismo ou por alienação. É muito mais cômodo praticar uma religião sem compromisso, focada apenas na espiritualidade intimista, do que arregaçar as mangas e lutar contra as injustiças. Muitas vezes, essas injustiças estão dentro da própria comunidade e não apenas fora dela. A missão profética começa, portanto, dentro de casa, da comunidade e se estende pela sociedade como um todo. Essa missão deve ser exercida com amor e pelo amor, diz a carta aos Efésios. Se somos predestinados a ser filhos adotivos por meio de Cristo, temos que fazer jus a essa filiação. Cristo dedicou sua vida terrena ensinando e vivendo os ensinamentos do Pai. Nós, como discípulos missionários de Jesus Cristo, temos que ensinar a viver a sua palavra para que o mundo seja melhor e mais similar ao reino de Deus. É isso que nos garante a herança eterna. O Evangelho fala do chamado dos 12 discípulos e do envio 2 a 2 para a missão. Temos de antemão uma informação importante: a missão é comunitária. Embora o chamado seja individual, pois Deus chama cada um à sua maneira, a missão não pode ser individualista. O fato de Jesus nos enviar em duplas mostra essa parceria, mostra o trabalho em equipe, o trabalho feito em comunidade ou em comunhão. Quem quer fazer tudo sozinho ou espera que os outros façam por ele, não vai muito longe. Assim sendo, além de chamá-los e enviá-los, Jesus os capacita. A formação, a preparação é muito importante. Embora tenhamos recebido no batismo a missão profética, não nascemos prontos. O profeta não nasce pronto, ele precisa de capacitação. O essencial já se tem como profeta, pelo batismo, mas falta o complemento, que é a preparação, pois a preparação é que nos dará autoridade. É essa capacitação que Jesus oferece aos seus discípulos. Ele os prepara para a missão, dando-lhes poder sobre os espíritos maus. Isso é fundamental. São muitos os espíritos maus que estão por aí roubando a vida de muitos, e é contra esses que somos chamados a profetizar. Amós, na primeira leitura, foi profetizar contra o espírito mau que desvirtuava e matava Israel. Os discípulos de Jesus foram enviados a profetizar, isto é, denunciar os espíritos maus do seu tempo, anunciando a boa notícia do reino, curando os doentes. Somos chamados a profetizar contra os espíritos maus dos nossos tempos, que não são poucos, mas exigem de nós poder, isto é, preparação, fé, perseverança e, sobretudo, amor, pois sem amor não se constrói o reino de Deus. Jesus deixa claro nesse evangelho que para sermos verdadeiramente profetas, discípulos missionários, é preciso despojamento. Jesus pede que seus discípulos não levem muita coisa. Levem apenas o essencial: sandálias nos pés e cajado nas mãos. Os dois símbolos da missão. As sandálias são os símbolos daquele que vai caminhar muito, ir ao encontro das pessoas, ser itinerante. O cajado é o símbolo do poder, o instrumento de defesa, o sinal da autoridade dada por Deus. É por isso que o Papa e os bispos têm um cajado. Ter cajado e ser despojado, eis um procedimento importante para o missionário. Ter poder, mas não se apegar ao poder. Quem não consegue ser despojado terá dificuldade na missão, pois muitos tentarão nos comprar com dinheiro, presentes, propostas mirabolantes, cargos, poder, etc.
Se não ficarmos atentos, cairemos nessas armadilhas dos espíritos maus com cara e estratégia de bons. Eles agem com aparência de pessoas de bem, prometem coisas aparentemente boas e são extremamente convincentes. Ter poder e autoridade é saber identificar essas armadilhas e se desvencilhar delas. Jesus dá recomendações aos seus discípulos. Ele os prepara, mostra como proceder. Isso é muito importante. Não podemos ir para a missão de qualquer jeito. É preciso se preparar espiritual e intelectualmente. Jesus destaca também a dimensão do acolhimento. O acolhimento é sinal de Deus, de pessoa aberta para Deus. Porém, os discípulos vão encontrar também gente que não é acolhedora, que não os receberá. Diante dessas rejeições, não podemos esmorecer. Quando não somos bem recebidos, os outros, ou quando somos maltratados na missão, Jesus recomenda que não levemos isso adiante. Devemos deixar ali mesmo o ocorrido, sem ficar alimentando mágoas ou rancores pelo ocorrido. Isso está simbolizado no gesto de tirar dos pés a poeira daquele lugar. Por fim, o Evangelho traz o resultado da missão. Os discípulos vão, pregam e convertem muitas pessoas. Além disso, eles expulsam muitos demônios e curam muitos doentes. Vemos assim que eles fizeram o mesmo que Jesus fazia. Não é imitação, mas continuidade da missão. Quem é um autêntico cristão faz coisas parecidas com as que Cristo fazia. Faz o bem. Isso é fundamental. Que possamos sentir o chamado de Deus e atender esse chamado com força e coragem. Há muito por fazer e nós podemos fazer muita coisa boa. É o que Deus quer de nós, é o que pede a liturgia da palavra deste domingo. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.